Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor, Ele falou muito comigo após a minha cirurgia. E aí Ele me deu um título, que para muitas pessoas às vezes elas interpretam mal a palavra submissa, ou ser submisso, porque está ligado com a obediência. E aí eu fui buscar o que significa a palavra submissão, né? É o ato ou ação de se submeter a algo ou a alguma coisa, deixar dominar passivelmente uma forma de subordinação ou de subordinar ou subordinação. A submissão é baseada nas condições de obedecer ordens de um superior. Deus é seu superior? Então, se Deus é seu superior, você tem que obedecer. Só que tem muitas pessoas que vêm para a casa de Deus, seja aqui ou seja em outro lugar, mas não obedecem. Superior, sem o direito de tomar decisões. E mesmo assim Deus foi misericordioso e deixa a gente tomar decisões. Mas aí quando a gente se arrebenta, aí a gente volta para onde? Para os braços do Pai de novo. E Ele é misericordioso, irmãos, porque Ele não tem prazer em perder uma alma sequer. Ele não tem prazer de perder. Mas as escolhas é nossas. Sem o direito de tomar decisões livres ou se expressar da forma que bem entender. O se expressar da forma que bem entender é se expressar sem pensar. Porque quando a gente pensa, a gente não se expressa de qualquer maneira. A gente busca melhores palavras, a gente busca o melhor momento para se expressar. E não vai, já às vezes procurando até magoar outra pessoa, porque não entendeu muitas das vezes o que a pessoa quis dizer. Uma pessoa que vive em estado de submissão é chamado de submisso. E é caracterizado pelo excesso de humildade e servilismo. Humildade. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer em Mateus 5, versículo 3, diz assim, ó: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas tradições diz: bem-aventurado os humildes de espíritos. Então, quando nós entendemos um pouquinho do que é submissão, aquilo que o pastor ele já trouxe aqui a respeito do fazer a obra e do se dedicar à obra. Como bem ele disse, nós começamos com um grupo, e hoje quando a gente observa, a gente vê faltas de alguns irmãos, e isso dói não somente no coração de Deus, mas tem que doer no nosso coração. Porque se a gente não tem amor no segundo maior mandamento, que é amar o teu próximo, o que nós estamos fazendo? Então agora eu quero dar início aqui à pregação que diz assim: ser submisso é obedecer com alegria? Ou você se entristece quando você recebe uma ordem, ou quando você é repreendido? Já sabemos que não é fácil andar 100% em obediência ao que diz a Escritura. Também não é difícil se esforçar para buscar sempre estar agradando a Deus. Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim: não te mandeis eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Notamos que aqui, amados, que Deus mandou e não pediu. Deus ele deu uma ordem a Josué. Ele não pediu: Josué, se levanta, eu estou te pedindo, se levanta. Não, ele deu uma ordem: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Nós, igreja, sofremos muitas situações em nossas caminhadas simplesmente porque somos desobedientes, orgulhosos, rebeldes. Isso é apenas alguma das características que não agradam a Deus. Segundo Timóteo 3, a partir do versículo 1, diz assim: sabem, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, ou trabalhosos, ou difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmo, gananciosos, ou avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios ou profanos. Versículo 3: sem afeição natural, implacáveis ou irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, ou sem amor para com os bons, traidores, atrevidos ou obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites
do que amigos de Deus. Aquilo que o pastor ele trouxe aqui, imprevistos, acontecem. Mas tem um imprevisto causado pelo homem e tem um imprevisto causado pela natureza. Seja de um veículo, seja a natureza em si, mas muitas das vezes o homem causa mais imprevisto do que a própria natureza. E isso impede de fazer aquilo que Deus colocou na mão, mas depois quer cobrar a Deus. Aí depois quer pedir, meu Deus, mas o Senhor me prometeu. Mas espera aí, a promessa, existe um processo. Para alcançar a promessa, você tem que passar pelo processo. Só que se você está cansando em meio ao processo, busca força em Deus. Mas não desiste. Não desiste, não para de lutar, não para de fazer aquilo que Deus colocou na tua mão. Não paramos de ser usado por Deus quando temos que ser usado por Deus. Deus nos dá todos os dias a oportunidade de nos redimirmos dos nossos erros, reconhecendo os nossos pecados e não tornamos mais a cair nos mesmos erros. Porém temos em muitos momentos comportamentos como Datã, Corá e Abirão. E qual foi o final de toda a geração deles? A palavra de Deus ela fala que Deus visita os pais até a 4ª geração, né? A família até a 4ª geração. Então olha só, a geração de Datã, de Corá e Abirão, no livro de Números 16 diz assim: respondeu o Senhor a Moisés, fala a toda esta congregação dizendo: subi do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E falou à congregação dizendo: retirai-vos, peço-vos das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres e seus filhos e seus pequeninos. Percebam que Deus não deixou sobrar um da geração deles. Versículo 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a boca e os tragar em tudo o que é deles e vivos descerem ao Seol, então compreendereis que este homem tem desprezado o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Assim eles e tudo o que era seu pereceram vivos ao Seol, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor fugiram ao clamor deles, dizendo: não suceda que a terra nos trague também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O ato da desobediência, o ato da murmuração é o que muitas das vezes nos faz perecer. Hoje pode ser que a terra ela não abra e nos trague, como outrora aconteceu. Porém, muitas coisas, muitas bênçãos do Senhor não chegam até nós, porque não estamos andando em obediência ao que diz a palavra de Deus. E aí eu fui buscar o significado de Seol: região ou mundo dos mortos, inferno. A maior dificuldade para uma pessoa é andar debaixo de uma ordem, de uma autoridade. Deus não nos obrigou a nada, nos dando o livre-arbítrio de escolhermos andar com Ele ou não. Só que para andar em seus caminhos existe a sujeição, a obediência e a renúncia. Só aprendemos a ouvir a voz de Deus quando passamos por uma situação de arrebatamento. E aí aqui eu quero trazer um pouco, irmãos, a respeito da seguinte palavra: eu tenho que passar para aprender. Mas se Deus levanta uma pessoa para dizer que o que você faz é errado e você ainda quer passar, você vai pagar um preço muito mais alto do que se outrora eu tivesse ouvido e mudado os caminhos, porque nós temos apenas dois: o que nos leva à salvação e o que nos leva à condenação. Pode ser que a terra se abra para você antes mesmo de você pedir perdão. Ou seja, pode ser que a morte chega e você não tenha tempo de quê? De se arrepender. E aí não adianta: mas Deus não leva em tempo.
não leva em consideração o tempo da ignorância. Deus não leva. O tempo da ignorância em que nós não sabíamos qual era a verdade. Eu louvo a Deus por esse ministério, porque eu tenho aprendido como pregar a palavra, eu tenho aprendido como entender a boa vontade do Senhor, eu tenho aprendido a ver a família de uma forma diferente, eu tenho aprendido a ver o meu trabalho diferente. Eu louvo a Deus porque Deus permitiu a gente achar uma porta aberta, mas ninguém tem dado ouvido ao que a palavra de Deus está sendo pregada. As coisas estão acontecendo. Ontem mesmo aconteceu uma fatalidade nos lugares mais desejados por visitarem, que é Capitólio. Quem viu a reportagem, 20 pessoas perderam as suas vidas por desafiar a natureza, por querer chegar num lugar bonito, aonde ouviram, sai daí que está caindo pedra, mas preferiram ficar. Então Deus não permite acontecer nada na vida de ninguém sem antes Ele avisar, mas quer pagar o preço, mas quer ver acontecer. Aí é Deus que é ruim? Não é Deus que é ruim, somos nós que somos hipócritas. Estamos ouvindo uma palavra, mas não estamos vivendo, não estamos colocando no coração. E temos que parar, porque o tempo passa. Hoje você é jovem, amanhã você será velho, se Deus permitir. Porque nós estamos aqui, mas podemos sair daqui e aí? Acabou. E como é que você vai estar diante de Deus? Como que nós vamos nos encontrar ouvindo essa palavra que pode ser dura, mas que é Deus querendo conduzir a ver o Filho e a crer nele? No livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 8, a partir do versículo 8 diz assim: a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, mas depois que eu comi, o meu ventre ficou amargo. Aleluias. Amados, quando passamos a compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nota-se que vai totalmente contrário às nossas vontades, e isso gera no nosso estômago o amargo. Ou eu me torno de Cristo, ou eu me entrego às vontades de Satanás. E aqui quero chamar a atenção para um versículo que para muitos é difícil. Na boca de uns é doce como mel, pois utilizam apenas para se beneficiar. E aí eu levo um pouquinho para o casamento, tá? Para o marido, que muitas das vezes fala que a mulher tem que ser submissa a ele, né? E também para as esposas que acham que os maridos têm que ser submissos a ela, pois utilizam apenas para se beneficiar. E no estômago do outro que ouve chega como fel. Até aí nós entendemos, né? Legal. Um pregou, o outro recebeu, mas não conseguiu fazer a digestão espiritual. E nessa situação ambos precisam nascer de novo, porque a palavra de Deus está escrito em Hebreus 4, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se não gerar na própria pessoa, ou seja, se não gerar em mim primeiro, se não gerar em mim ambos os sintomas do mel e do amargo, tanto no que apregoa quanto no que ouve, não conseguirão entender que os versículos só nos levam a um contexto principal, que é a salvação. E a submissão, ela está também com relação pai e filho. A submissão está com relação ao profissionalismo, porque é fácil você obedecer o teu patrão, porque te paga, né? Mas você obedecer uma direção eclesiástica é difícil. Você obedecer o teu pai é difícil. Você obedecer até mesmo o irmão mais velho é difícil. Você dá ouvido à voz da tua esposa, porque muitas das vezes a esposa enxerga coisas que o homem não consegue enxergar, entendeu? Então é difícil. Mas quando a palavra ela vem e ela começa a te dar o sentido espiritual do que Deus quer te ensinar, do que Deus ele quer nos mostrar espiritualmente, aí a coisa muda. Aí ela tem que se fazer fel na vida, porque essa, como o pastor falou, não tem que estar preocupado com o corpo, eu tenho que estar preocupado com a minha alma, né? É com ela que eu tenho que me preocupar. Então ela tem que se fazer doce a minha alma
e amargo ao meu corpo. Aleluias. Em Efésios 5, diz assim, a partir do versículo 22: Vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Eu louvo, e esse versículo eu não esqueço nunca, quando eu saí da cirurgia e eu disse para minha esposa: eu quero te amar como Cristo amou a igreja. Porque outrora eu não amava como Cristo amou a igreja. Outrora porque assim, como nós falamos, nós vemos de uma bagagem de ensinamento incrédulos dos nossos pais, entre aspas. Eu falo com relação à vida espiritual, né? Porque meu pai, ele me educou muito bem, né? Mas diante das coisas que eu via ele fazer com a minha mãe, era tudo que eu queria ser ao contrário. Mas ainda assim a gente traz uma raizinha. Nós temos que aprender a deixar de lado essas coisas. Nós temos que entender que ela é o sexo frágil, ela é a parte mais frágil do casamento, do relacionamento. E temos que saber administrar, mudando primeiro a nós, para que depois nós alcancemos a transformação do nosso próximo. Quando eu lia esse versículo, eu só observava que a minha esposa deveria me obedecer, e assim levo para os pais, tá? E filhos, porque o pai também muitas das vezes ele ultrapassa o limite. E aí a palavra de Deus, ela nos fala que nós não podemos despertar nos nossos filhos a ira, e temos que às vezes parar para ouvir os nossos filhos, porque se nós não pararmos para ouvir os nossos filhos, o mundo vai ouvir. E aí depois não adianta ir lá de joelho clamar, pedindo perdão, pedindo para que Deus transforme a vida. Sim, mas será que vai ter um pouquinho da humildade de chegar e falar: filho, me perdoa? Eu lembro que o dia que a última vez que a minha filha trouxe uma palavra aqui, logo após o término, eu pedi perdão para ela. Porque tem horas que a gente é duro, mas não é feio você pedir perdão para sua... Minha filha tem 11 anos. Meu pai nunca me pediu um perdão, mas graças a Deus eu tive o privilégio de ser ensinado pela palavra de Deus que não é feio e que não te faz menor você pedir perdão, porque o maior do reino veio como um menor na terra, e ele nos ensinou isso, e é ele que nós temos que obedecer, é ele que nós temos que seguir. Até porque são duas cabeças diferentes, cada um com seus ídolos babilônicos, e que estão se tornando uma só carne. E aí tem que haver a renúncia. O homem entende do seu ponto de vista e a mulher entende do seu. A palavra submeter-se, ou submissão, ou submissa, muitos pegam apenas para a vida matrimonial e nunca para o contexto espiritual que leva à salvação. Mas o que precisamos entender não é o nosso ponto de vista, mas a verdade de Deus. Em Romanos 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Igreja, Deus permitiu eu chegar a esta situação onde eu entendesse o que seria se continuasse tendo características desagradáveis a Deus. E foi como eu testemunhei aqui. Deus, ele permite a gente chegar até um limite para a gente aprender o que ele quer fazer na nossa vida e como temos que nos comportar. Ele permitiu eu ver aquele homem perder a sua vida no centro cirúrgico, porque ali seria eu, porque eu voltei tentando respirar e não conseguia. Então, se eu não entendesse o que Deus quer fazer na minha vida, se eu não entendesse como tratar a minha família, como ver as coisas de Deus da maneira que Ele quer e não da forma que eu quero, porque muitas das vezes a gente interpreta a palavra só para o nosso bel prazer, né? E aqui eu quero também trazer a base espiritual, que é Cristo a cabeça da igreja, e aí é onde eu tenho que ser submisso a Cristo. E eu falo que
todo propósito que Deus coloca na minha mão não deixa de ser apenas um propósito, mas se torna voto. E quando eu voto algo com Deus, eu tenho que arcar com o voto. Porque se eu não arco com o voto em tudo quanto Deus coloca na minha mão, você pode ter certeza que a maldição está à minha porta. E quando a maldição bater e entrar, que na verdade ela nem bate, né? Ela entra. Quem bate é o Senhor Jesus, né? Mas o diabo, ele já entra e faz o arrebento na vida. Então nós temos que ter esse cuidado e passar a ver Cristo como cabeça e a obedecer. Em 1 Coríntios 11 diz assim, no versículo 3: quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. No segmento espiritual, assimilando a palavra igreja, ela está no gênero feminino. Porém, tanto faz o gênero, é para todos nós. Jesus é o noivo, e cada um aqui, do menor ao ancião, somos a igreja. O que temos observado são pessoas dizendo serem cristão, ou seja, pessoas dizendo que é igreja de Cristo, porém não querendo se submeter às ordenanças de Jesus. Deixar os prazeres deste mundo, perdoar, deixar as mentiras, deixar as avarezas, largar o relacionamento extraconjugal, liberar perdão e etc. Se isso não acontecer, nós estamos necessitando urgentemente nascer verdadeiramente de Deus. Gálatas 5 diz assim, no versículo 20 em diante: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Então, amados, se eu não vivo mais em mim, eu vivo pela fé. Eu ando pela fé, eu deito e acordo respirando a fé. Esse corpo um dia vai deixar de existir, mas a tua alma, ela tem um lugar preparado. E para onde vai? Eu sei, eu falo, eu ainda ontem, eu conversando com a minha esposa, até mesmo com a minha filha, eu falo, eu vivo nesse mundo, mas eu anseio pelo reino, muito mais do que antes. Só que hoje eu aproveito os momentos que Deus me proporciona, mas não deixo de pensar no reino. Eu procuro não me envolver com nada deste mundo, nada que me tira da presença de Deus. Às vezes a minha esposa até, ela me fala, mas você não pode ser bitolado. Se eu respiro fé, se eu ando pela fé, se eu durmo e acordo respirando a fé, isso não é ser bitolado. Isso é você ter a certeza da tua salvação. Ainda que você venha pecar, você sabe, Deus, ele é misericordioso, mas também tem o tipo de pecado. Porque o pecado, ele nos leva à condenação. E qual que é esse pecado? O pecado consciente, que você sabe que você está fazendo errado, mas você quer permitir fazer errado. Mas tem os pecados inconscientes, que muitas das vezes quando a gente percebe, já foi. Mas aquele que a gente faz conscientemente, esse você tem que ter cuidado. Principalmente esse. Porque você sabe que você está errado. A palavra já te exortou. A palavra já confrontou a tua carne. Você já sentiu. Se Deus usou alguém para falar, não faz. Você foi lá e fez. Sabe que está errado. Até quando Deus vai ser misericordioso? Deus tem um limite. Assim como foi com Datã, Corá e Abirão, Deus deu um limite para eles. Porque Moisés várias vezes falou, várias vezes exortou. Deus está falando, Deus está orientando. E o povo murmurando, o povo reclamando. Até que Deus pegou e fez o quê? Abriu a terra. E é assim que Deus faz. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, já é um versículo conhecido. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E quando é que eu torno em vão o sacrifício de Jesus na cruz? Quando eu quero continuar carregando os ídolos. Quando eu quero continuar carregando as minhas vontades. Quando eu quero continuar carregando o meu querer e não o querer de Deus. Quando eu quero continuar fazendo aquilo que eu gosto de fazer, achando que é normal. Quando eu quero andar conforme o meu bel prazer. E diz assim no livro de Gênesis, capítulo 31, a partir do versículo 19: ora, tendo Labão ido tosquiar suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Então Labão disse para Jacó: mas se ainda quiseste ir embora, porquanto tinha saudades da casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses?
Ou seja, Labão acusou Jacó de ter furtado os deuses dele. E Jacó respondeu para Labão: porque tive medo, pois dizia comigo que tu me arrebatarias as tuas filhas. Mas não foi ele que roubou, tá? Com quem achares, daí ele disse: com quem achares os teus deuses, porém esse não viverá diante de nossos irmãos. Descobre o que é teu do que está comigo e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Naquele tempo, era uma aliança que era feita àqueles que tivessem esses deuses carregando com ele, que eram os de maiores posses, eram donos, né? Quem tivesse esses deuses eram donos das terras, né? Donos das heranças do pai, né? Então o filho que tivesse aqueles deuses lá naquela época lá dos incrédulos, eles eram donos de toda a riqueza do pai. E Raquel achou que ela ia sair bem, ao ponto de furtar algo que não era dela. Entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda das duas servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos e havia metido na albarda do camelo, e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai, olha só, ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, por eu não me poder levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. E assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Além dela ter furtado, ou seja, além dela ter querido possuir o que não pertencia a ela, ou seja, os ídolos, achando que ia ser rica, que era o objetivo dela, ela ainda mentiu para o pai, que é o que muitas das vezes a gente faz, né? Nós inventamos uma mentirinha para se safar, mas de Deus, a palavra ela fala que não há nada oculto que não seja revelado. Ela se assentou para que o pai não descobrisse, não achasse, porque certamente iria morrer. E Deus deu o privilégio, a misericórdia a ela novamente. E aí, às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente não quer entender, a gente fica com a cabeça dura não querendo entender o porquê que Deus muitas das vezes permite acontecer algo na nossa vida para a gente perder algo, para aquela pessoa que a gente acha ser amigo se afastar. Aí no versículo 52 diz assim, é onde Labão fez a aliança com Jacó, fez o voto com Jacó ali: seja este montão testemunha, e seja esta coluna testemunha, de que para mal nem passarei eu deste montão a ti, e nem passará tu deste montão e desta coluna. Ou seja, tudo que era de Jacó não poderia passar após aquele voto para terras de Labão. Tudo que era de Labão não poderia passar aquele voto, né? Aquela coluna para as partes de Jacó. Ou seja, tudo que era de Jacó não teria efeito mais nas terras de Labão. Aquilo que Raquel obstinava, tinha desejo, o que ela fez? Perdeu, porque ela não poderia mais voltar. E aqueles ídolos não se passaram nada mais do que simples pedaços de madeira, simples pedaços de gesso, porque ela não poderia herdar nada que era mais do pai. Então às vezes a gente não entende o que Deus faz na nossa vida e a gente perde, mas quer se apegar naquilo que está perdendo. A gente fica repensando várias vezes naquilo que nós perdemos e não entendemos que Deus apenas está querendo escrever uma nova história na nossa vida, só que diferentemente do que outrora nós éramos no mundo, para agora que somos espirituais. Nos dias de hoje não tem sido diferente. Os ídolos babilônicos que muitos não têm se esforçado a abrir mão, assim como Raquel, que os ídolos que ela havia furtado de seu pai e sustentado a mentira após o juramento entre Labão e Jacó, não passaram de pedaços de madeiras, como Sansão, que por desobedecer pagou com a própria vida, como o próprio Saul, que caiu pela sua rebeldia e prepotência diante do profeta Samuel e teve o seu reinado rasgado, assim como ele rasgou as vestes do profeta. E um dos mais tristes casos relatados na Bíblia, Judas Iscariotes, caminhou e ouviu todo o ensinamento de Jesus, porém não quis
abrir mão dos ídolos que carregava, a sua posição, o seu status, tesoureiro, a avareza e a ambição, o qual já habitavam em seu coração. E foi justamente o que o diabo precisou para usá-lo, como está escrito. João 13, versículo 1 diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2: enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse. Então, o status, a posição que Judas tinha, foi o que fez, foi o que o diabo precisou para que ele viesse a atrair o Senhor. E o que tem tido dentro do nosso coração que tem nos impedido de fazer a vontade de Deus, que tem nos impedido de ser servos, que tem nos impedido de obedecer. Versículo 26: se alguém me quiser servir, siga-me. É João 12, a partir do versículo 23. E respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. E aqui o Senhor Jesus se colocou como esse grão de trigo. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. E aqui é onde eu coloco um pouco do que a minha esposa muitas das vezes fala, né? Que eu quero ser bitolado. E assim, eu não quero ser bitolado. Eu quero me posicionar desta forma aqui, ó. Eu quero amar mais a minha vida para o reino do que a minha vida neste mundo. Então eu odeio a minha vida aqui. Eu odeio a minha vida carne. A concupiscência deste material aqui nos afasta de Deus. Então, quando a gente se porta e se entende como servo, como espiritual, pode ter certeza, irmão, é nítido. Todo dia você vai almejar o reino. Todo dia você vai esperar a volta de Cristo. A gente vê tantas coisas acontecer e a gente fala: Senhor, por que o Senhor não volta? Volta, Pai. Porque se você está preparado, se você está com certeza da sua salvação, qual é o teu medo? Às vezes a gente ouve cristão falar que tem medo de morrer. Se você tem medo de morrer, você não tem certeza da salvação. Ah, mas eu vou deixar meu filho. A palavra de Deus, ele diz, está escrito: acaso pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre de forma que não se compadeça? Mas ainda que ela venha se esquecer, eu todavia não me esquecerei. Se eu faltar, Deus vai cuidar, porque é dele, não é meu. Eu sou apenas um instrumento usado para ensinar, conduzir ele para o caminho que leva à salvação também. Porque os filhos crescem e vai embora. E aí? É por isso que a nossa salvação, Deus já deixou claro: a sua salvação é única. Ninguém salva ninguém aqui. O único que tem poder de salvar é Cristo. E a pessoa, quando se coloca diante dele, se reconhece. Fora isso, eu não posso salvar a minha esposa. Eu posso salvar a minha, ela tem que salvar ela. Agora eu posso conduzi-la. Eu tenho que ser o pastor na minha casa, conduzi-la ao reino. Isso eu posso. Agora, se vai obedecer, gente, aí é outra coisa. Eu vejo aqui, igreja, homens, Judas, temendo perder sua posição. Ídolos, amou mais o que fazia do que ao mestre. Não aceitando a orientação do mestre. Não se submetendo às ordenanças de Jesus. Não se posicionando como igreja. Preferiu atentar contra o cabeça, o noivo, e o vendeu por 30 moedas de prata. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Judas andou com Jesus, seguiu Jesus, mas não aceitou Jesus como Salvador, pois o vendeu, e o final de Judas foi o suicídio. Nós estamos tendo a oportunidade de termos Jesus como nosso cabeça, deixarmos os ídolos que há anos vêm nos afastando de Deus, nos enganando. E aí cada um se avalie e procure observar minuciosamente que é nos detalhes, como já foi pregoado aqui uma vez, que é nos detalhes que Deus requer nosso sacrifício e a nossa renúncia. Pequenos detalhezinhos. Uma mentirinha que às vezes a gente não acha que é mentira, um enganozinho ali, um esconder algo sem que ninguém veja, né? Ou fazer as coisas escondidas, muitas das vezes nas redes sociais, né? Fazer as coisas escondidas, achando que ninguém está vendo, mas do principal a gente não esconde.
dele a gente não esconde. Não adianta, pode fazer o que for escondido dos olhos de qualquer pessoa, dos olhos do pastor, dos olhos do pai, dos olhos da mãe, dos olhos do esposo, da esposa, de quem for. Mas dos olhos de Deus nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta de tudo que a gente faz. E principalmente do que falamos. Porque a palavra de Deus, ela fala que toda palavra que é saída da nossa boca, nós há de prestar contas a Deus. E essas palavras, muitas das vezes, não é nem somente o que falamos, tá? Mas é o que pensamos. Porque muitas das vezes a gente não fala, mas na rede social a gente escreve. O mudo, ele não fala, certo? Mas por que ele não fala? Porque ele não ouve. Então ele é surdo, ele não é mudo. Ele não fala porque não ouve. Então ele é surdo, certo? Então muitas das vezes nós queremos se portar como surdo. Escreve na rede social, mas não pronuncia. Mas Deus lê. E de Deus ninguém esconde. Então aquilo que eu não pronuncio com a boca também, eu estou falando, escrevendo em redes sociais, eu estou pronunciando. Mesmo não sendo com a boca, mas do coração. Porque chegou no pensamento, quer dizer, o coração trouxe ao pensamento e eu pronunciei. Aquele sentimento que outrora não era para mim pronunciar. Aquilo que outrora não era para mim fazer. Mas Deus lê. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quando renunciamos aos prazeres deste mundo, às vontades da nossa carne, passamos a caminhar, a viver, a exalar e o principal, a tê-lo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Isso também é comer do pão e é beber do cálice. Tornamo-nos um só com Cristo, e nisso fazemos Jesus o nosso único cabeça. E aí pode ter certeza, na vida espiritual, na vida familiar, na vida profissional, e aí falo aos casais, na vida conjugal, será muito mais fácil saborear a palavra, submeter-se, submissão e submissa. 1 Samuel 15, assim eu entrego a minha palavra, versículo 22. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em quem se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Aleluias. Não importa quão grande seja o teu sacrifício, se a obediência não estiver em primeiro lugar, de nada vale o teu sacrifício. Se você vem para a casa de Deus obrigada, não venha, porque você não está sendo obediente. Você está vendo contra a vontade. Que outrora era para ser prazeroso, deixa de ser prazeroso. E aí Deus não recebe o teu sacrifício. Amém? Amém, irmãos? Glórias a Deus. Ele falou um pouquinho assim, ó, o ato de submeter. Ele usou uma palavrinha muito importante. Quem é submisso é humilde. A pessoa que não é humilde, ela não se submete a nada e ninguém. Aquela pessoa orgulhosa. Então nós temos que nos submeter, temos que ser submissos, sim. O submisso, ele é humilde de espírito como pobre de espírito, que foi colocado, está na palavra de Deus. Mas aí tem uma perguntinha a ser feita: a quem nós estamos sendo submissos? A palavra de Deus diz assim, que nós temos que ser submissos à palavra dele. Exemplo: você está lá no teu emprego lá, teu chefe porventura fala para você, ó, vai lá e minta. Você é submisso a ele lá ele é tua autoridade. Minta, porque senão a empresa pode ir de mal a pior diante dessa situação. E aí? Qual que é a resposta que a gente dá para o nosso chefe? Ei, ainda que eu perca meu emprego, chefe, mas eu conheço a verdade. Eu não vou mentir, porque eu tenho que ser submisso ao meu Deus e não a homens. Então cuidado, aqui nós temos sido submisso. Amém? Coloquei aqui submissão mais humildade nos leva a obediência, e a obediência nos leva a passar pelas adversidades. Já a desobediência, irmão, muitas das vezes a gente não passa pelas adversidades da vida. Pelo contrário, como ele falou, a pessoa que ela não é submissa, também ela só murmura, e quem murmura, nós já aprendemos, morre no deserto. Amém? Ele fez uma observação que eu fiquei ali pensando. Ele falou assim, às vezes Deus nos permite passar por algo, né? Porque
Às vezes a gente não foi submisso a Ele. Guarde algo, tem coisas que realmente Deus vai fazer a gente passar por aquilo. Mas como nós aprendemos, tem um propósito, nós vamos sair daquilo lá muito mais forte, muito mais confiante. Agora tem algo, como ele falou, e foi muito bem colocado, a Bíblia diz assim que Deus não vem contra uma nação sem antes avisar. Então aquele a quem nós temos que ser submisso, ele vem, ele fala, ó, não faz isso, ele direciona, muitas vezes usa o profeta, muitas vezes pode ser em sonhos, em visões, em profecia, mas a gente não obedece, mas ele avisou. Então tem situação, irmãos, que é plantação e colheita, eu não fui submisso. Agora se ele vem e fala algo, se ele já está nos adiantando acerca daquilo, por que nós vamos desobedecer para ter que provar daquilo? Se a gente pode evitar tal provação. Então tem provação que Deus vai nos levar sim, porque a Bíblia diz que Ele nos humilha, nos leva no deserto, nos prova, nos aprova, nos prova para nós sermos aprovados, receber a coroa da vida. Então tem provação que Ele vai nos dar. Agora tem provação que Ele vem na nossa frente, como foi colocado, e fala, ó, não faz, e você não foi submisso àquela palavra dele. Aí é plantação e colheita, não tem jeito. Aí a submissão no casamento, como nós aprendemos, Deus Pai, Filho, o homem é o cabeça da casa, depois vem a mulher. Mas tudo tem que ter equilíbrio. A Bíblia diz assim, ó, que a gente tem que dar honra ao vaso mais fraco. Ei, é uma só carne, não custa sentar ali, ver o que é o correto, mas ele é o cabeça. Agora guarde algo, você tem que ser submisso ao teu marido, mas diante da Escritura Sagrada. Se o teu marido falar para você, vamos lá hoje, churrasquinho, beber uma cerveja, dando um exemplo, ei, você está sendo submisso a que voz? Que voz que você está sendo submisso? Aí o mesmo serve para pais e filhos. A Bíblia diz assim, ó, obedeça a seus pais no Senhor. A palavra é bem essa, obedeça a seus pais no Senhor. É a mesma situação. Pode fazer aquilo lá, filho, que aquilo não tem problema. Ei, o filho indo atrás de um vício, atrás de coisas mundanas. Peraí, você vai obedecer o teu pai que está mandando você ir para um lugar aonde te leva a cova? Você tem que obedecer, filho, o teu pai no Senhor. Agora pai e mãe, guarde algo. Os teus filhos estão de olhos em você 100% do seu dia. Você acha que não, mas eles veem os detalhes daquilo que vocês fazem, as ações que vocês fazem. Por exemplo, tem filho que não sabe nem o jogador do time de futebol que ele torce, mas ele torce, você sabe por quê? Porque o pai com a mãe torce. O que você quer ser quando crescer? Ele nem sabe ainda o que é uma profissão ou outra. Ah, o meu pai é médico, eu quero ser médico. Meu pai é mecânico, eu quero ser mecânico. Meu pai é engenheiro, eu quero ser engenheiro. Ei filho, ei pai, mãe, seu filho está de olho em você 24 horas por dia. Em outras palavras, você tem que ser exemplo para o teu filho. Você tem que ser exemplo. Se o filho vê o pai com a mãe fofocar, você acha que ele vai crescer fazendo o quê? Se o filho vê o pai com a mãe adulterar, você acha que adulterar vai ser uma coisa de outro mundo para ele? Não. Se o filho vê o pai com a mãe julgar, falar da vida alheia, como você acha que ele vai crescer? Os nossos filhos estão de olhos em nós 100% do dia. Então, para nós finalizarmos, irmãos, tudo que se diz submissão, a palavra submissão, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, que a esposa tem que ser submissa ao marido, seja de pai para filho, guarde algo, a submissão, ela vem ligada à palavra de Deus. Eu tenho que ser submisso ao que está escrito. Eu sou submisso ao meu marido até que, lembra o até que? Até que ele não se desvie do que está escrito nas Escrituras Sagradas. Agora eu ser submisso ao meu marido em tudo, ei, cuidado, você tem que obedecer sim, tem uma ordem, mas o que o teu marido está te pedindo está escrito, é de acordo com as Escrituras? Porque nós sabemos que casamento perfeito não existe, são pessoas diferentes, às vezes são pensamentos diferentes, mas quando existe um respeito, uma submissão naquilo que está escrito, por mais que venha a adversidade, venha a luta, a gente sabe que a gente passa por todos os obstáculos, porque como foi falado aqui, ó, submissão mais humildade é igual a obediência. Quem obedece passa pela adversidade, quem desobedece, murmura, morre no deserto. Amém, irmãos?